Ei, chega mais! Você já é inscrito no canal? Se é, que bom te ver por aqui. E se não é, se inscreva. É fácil, é rápido e você fica por dentro de todas as nossas novidades. Nós vamos falar de 2 livros, o de Jeremias e o das Lamentações, que ele mesmo escreveu. Jeremias foi escolhido por Deus para ser profeta mesmo antes de nascer. Mas ele teve muito medo de assumir, pois ainda se achava muito jovem para isso. Deus então argumenta com ele que, apesar de ser novo, ele precisava ter coragem, ter força, pois ele era um escolhido de Deus para anunciar a sua mensagem ao seu povo. E nós pensamos muitas vezes, quando percebemos que somos chamados e vocacionados por Deus para assumirmos algum ministério, nos sentimos inseguros, ficamos com medo, apresentamos a Deus algumas justificativas ou até mesmo desculpas para não assumirmos aquela posição, pois nos achamos inadequados, nos achamos desqualificados para tal tarefa. Mas a verdade é que sempre que nós achamos que nós não somos capazes de realizar um trabalho para Deus, nós não estamos duvidando de nós mesmos, nós estamos duvidando de Deus, porque Ele pode nos capacitar, porque Ele pode nos usar. E se Ele nos escolheu e nos convidou para exercer algum trabalho, Ele certamente nos ajudará a dar conta do nosso recado. O nome do profeta Jeremias quer dizer Deus é exaltado. E esta é uma verdade apresentada no livro, pois Deus mostra que Ele tem a soberania e o controle sobre todas as coisas, e na hora certa de punir o povo por seus pecados, Deus age. E Jeremias foi um profeta então muito corajoso, ele foi muito fiel à mensagem que tinha recebido de Deus, pois ele anunciava aquilo que o povo precisava ouvir, e não aquilo que o povo queria ouvir. A maioria dos profetas naquele tempo, os falsos profetas, eles ganhavam o crédito e a popularidade porque eles diziam aquilo que afagava o ego das pessoas. Mas Jeremias anunciava a mensagem verdadeira de Deus, e por isso ele era perseguido. É triste nós vermos hoje que muitos pregadores do Evangelho não têm anunciado a mensagem verdadeira, mas têm anunciado um evangelho distorcido, uma graça barata, a fim de atrair multidões e ganhar mais adeptos e mais fiéis, e pregam apenas aquilo que as pessoas querem ouvir, quando na realidade nós precisamos pregar aquilo que as pessoas precisam ouvir. Depois de Jesus, Jeremias foi o profeta que mais sofreu na palavra de Deus. O seu livro é o maior livro profético da Bíblia. E Jeremias é também o profeta do Antigo Testamento mais mencionado por Jesus. Ele foi mesmo alguém muito destacado, tanto que quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem as pessoas diziam que ele era, a resposta dos discípulos era que Jesus era o próprio Jeremias. Este homem de Deus exerceu o seu ministério com fidelidade por cerca de 40 anos. E ele teve o desprazer de acompanhar a destruição de Jerusalém, e ele nessa circunstância foi levado para o Egito por alguns judeus que ainda restaram, e lá no Egito, algum tempo depois, Jeremias já tendo certamente mais de 70 anos de idade, ele foi apedrejado até a morte pelos judeus, que não gostavam dele e da sua mensagem. E o versículo deste livro, para nosso destaque, está no capítulo 29, versículo 11, quando Jeremias diz ali palavras de Deus, afirmando que Ele é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, que são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Então, quando um mal sobrevém sobre a minha vida e sobre a sua vida, nós precisamos entender que tudo isso faz parte de um processo maior, embora não compreendido naquela altura, mas um processo em que Deus está cuidando, em que Deus está controlando para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, para o nosso amadurecimento e para moldar a nossa vida de modo que a gente fique mais parecido com Ele e com aquilo que Ele idealizou para nós.
Portanto, Deus quer o seu bem. Deus não quer o seu mal. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. O livro das Lamentações faz parte dos famosos 5 rolos dos judeus, ao lado dos livros de Ruth, Esther, Eclesiastes e Cantares. Este livro é lido todos os anos, no dia 9 do 4º mês dos judeus, que é a data em que Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor lá no ano 586 a.C. E todo este livro, então, é lido para que o povo relembre o sofrimento dos seus antepassados e louve a Deus pela restauração que lhes foi dada. O livro das Lamentações, que foi escrito em forma acróstica, ou seja, cada um dos versículos de cada capítulo começa com uma letra do alfabeto hebraico. E como o alfabeto hebraico tem 22 letras, cada capítulo possui 22 versículos. A exceção é o capítulo 3, que possui 66 versículos. Ou seja, para cada série de 3 versículos, ele, no original hebraico, começa com uma letra do alfabeto. E é muito interessante a gente pensar isso, pois é possível descrever o sofrimento com todas as letras, de A a Z, como Jeremias foi capaz de fazer neste livro das Lamentações. O livro das Lamentações, como o próprio nome sugere, é um livro muito triste. Há passagens ali difíceis e comoventes de serem lidas, como, por exemplo, de tamanha fome, é relatado que as mães matavam e cozinhavam os seus próprios filhos para comerem, a fim de não morrerem de fome. E alguém já disse que cada letra do livro das Lamentações foi escrita com uma lágrima, e cada palavra foi escrita com o pulsar de um coração partido. E o versículo para o nosso destaque está no capítulo 3, versículo 21. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. É impressionante que num livro chamado Lamentações, a palavra esperança apareça, porque é exatamente nos tempos de dificuldade, de sofrimento e de lamentações é que nós precisamos cultivar e fortalecer a nossa esperança. E nós não podemos perdê-la em nossa mente, em nosso coração, em tempo algum. É preciso trazer à memória, é preciso lembrar, é preciso recordar aquilo que pode te dar esperança. Lembranças passadas, histórias daquilo que Deus já fez pelo seu povo e já fez na sua vida, devem estar firmes, fortes e constantes em nossa mente e em nosso coração, pois nós não podemos nos abalar diante das dificuldades, mas ter a nossa esperança renovada no Senhor. A minha oração e o meu desejo é que Deus aplique estas palavras ao seu coração e que este resumo e este destaque possam fazer bem à sua alma.